Em Atos 2, do 17 ao 18 diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Esse texto de Atos 2, 17 e 18, ele foi ministrado no livro de Joel. Joel fala sobre este grande dia. E aqui Pedro, no livro de Atos 2, ele está falando o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que é isso? O que são esses homens bêbados, embriagados? E ele diz: não, não são homens embriagados. Lembram-se da palavra de Joel? Que naquele dia o Senhor derramaria do teu espírito. Pedro está dizendo: é isso que está acontecendo. O espírito do Senhor está sendo derramado. E quando o espírito do Senhor começa a ser derramado, começa a haver profecias, profetizarão, terão visões e sonhos. Quem? Os filhos e as filhas, os jovens e os de idade. E o último versículo diz que os servos: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. A promessa do Pai está se cumprindo. Em Atos 10, do 1 ao 6. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, a quem tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. A promessa de Joel, que nós vemos cumprida no livro de Atos, no começo do livro de Atos, diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Filhos e filhas, jovens, pessoas de idade, servos e servas. E quando isso acontece, a primeira vez que acontece, ali no livro de Atos, em Atos 2, cai sobre os discípulos de Jesus, cai sobre os 12, cai sobre os 70, cai sobre 120 pessoas, mais ou menos 120 pessoas. O interessante é que o Senhor deu uma ordem para 500 pessoas. Havia mais de 500 pessoas e Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Mas ficar em Jerusalém não é fácil. Muitos têm os seus afazeres, muitos precisam fazer isso, fazer aquilo, precisam viajar, precisam passear, precisam fazer os seus negócios. E de mais de 500 pessoas que o Senhor instruiu em ficarem em Jerusalém, apenas umas 120 ficou. De 500, pouco mais de 100 ficou. Se o Senhor te der uma ordem de você ficar aqui, até que do alto seja revestido, você ficaria? Hoje as pessoas estão inquietas, as pessoas estão angustiadas, estão abatidas, estão se debatendo, estão correndo, fugindo, se escondendo. Uma hora está aqui, outra hora está ali, uma hora está numa igreja, uma hora está na outra, cada hora. Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Eles esperaram 10 dias,
Quantos dias você esperaria? E se fossem meses? E se for anos? Você está disposto a ficar? Você está disposto a criar raízes? Você está disposto a obedecer? Mais de 500 pessoas, apenas umas 120 obedeceram. Você faz parte da multidão ou dos 120 que obedeceu? Você está esperando ser revestido? Você tem pedido, tem buscado, você tem batido nessa porta? Porque os 12, os 70, os 120, homens, mulheres, jovens de idade, servos, servas, foram cheios do Espírito. O que foi profetizado no livro de Joel se cumpre em Atos 2. E esse texto é muito conhecido. Só que agora nós estamos vendo em Atos 10, praticamente 8, 10 capítulos já aconteceram. Eles estão cheios, muitos milagres estão acontecendo, e algo sobrenatural acontece. Diz que um homem, um romano, um centurião da região da Itália, ele era um homem temente a Deus. Ele constantemente orava, fazia esmolas, fazia o bem, e diz que ele começou a orar e recebeu uma visão. Profetizarão, terão visões e sonhos. E ele tem uma visão, e a visão que ele tem é de um anjo, e o anjo dá instruções. A primeira coisa que o anjo diz é que as suas orações e as suas esmolas subiram aos céus e estão em memória de ti. Nada que você fala, nada do que você faz, Deus despreza. O anjo diz: as suas orações foram ouvidas e as suas esmolas estão em memória. Deus não se esqueceu de você. A promessa para você. E o anjo dá instrução a ele: olha, manda homens, manda pessoas de confiança a Jope, porque lá em Jope está um dos apóstolos. E manda trazer Simão, por sobrenome Pedro, e ele te dirá o que deve fazer. Tem pessoas que possuem encontro com Deus, elas dizem: mas eu tenho intimidade com Deus, eu sou uma pessoa de oração, apesar dos meus erros, apesar dos meus pecados, eu sou uma pessoa de oração, eu entrego esmolas, eu sou uma boa pessoa. E ela profetizará, e ela terá visão, e terá sonhos. Mas observe que Deus envia um anjo, e o anjo diz: você precisa se encontrar com um homem de Deus. Mande buscar um homem de Deus, e ele te dirá o que você deve fazer. Por que Deus não falou? Por que o anjo não falou? O anjo falou um monte de coisa. O anjo falou: Deus ouve as suas orações, as suas esmolas estão em memória, faz isso, faz desse jeito. Por que o anjo não falou? Por que Deus envia um anjo, e o anjo pede para ele que chame um homem de Deus? Porque tudo que Deus fizer nessa terra, Deus vai usar um homem, Deus vai usar uma mulher. Desde que Deus criou o homem, tudo que Deus vai fazer nessa terra, Ele faz por intermédio de um homem e de uma mulher. Para você ser ferido, o inimigo vai usar uma pessoa. Para você ser abençoado, Deus vai usar uma pessoa. Foi um homem que construiu a arca. Foi um homem que obedeceu e começou uma nova nação, Abraão. Foi um homem que tomou posse da promessa e estabeleceu um reino. Tudo que acontecer, tudo que Deus fizer nessa terra, Ele vai usar um homem. Estar sozinho não faz parte do plano de Deus. A solidão não é boa para o homem. Ele te dá uma ajudadora,
Ele coloca sobre você um homem de Deus. Ele te dá pastores. E Cornélio tem que chamar Pedro. E no dia seguinte, Cornélio envia mensageiros a Jope para falar com Pedro e chamar Pedro. E diz que no dia seguinte, quando eles começam a viagem, quando os enviados, quando os mensageiros vão até Jope, começam a ir até Jope, Pedro tem uma visão. E diz que Pedro subiu para orar, que era a hora da oração. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a sua hora de oração? Ah, pastor, é de madrugada, então pode parar. Então pode parar. Se a sua hora é de madrugada, pode parar. Pode parar. Ah, pastor, por que é errado? Não, mas Deus me enviou para te dizer que madrugada não é hora de oração. Ele criou a noite para dormir. A noite foi criada para o homem dormir e não ficar orando. Então para de orar de madrugada. A madrugada é para dormir. Deus enviou um homem de Deus para te dizer que isso não faz bem, que isso não faz não é plano de Deus. Com raras exceções, Deus vai te acordar de madrugada. Com raras exceções, você deve acordar de madrugada. A noite foi feita para dormir, não foi feita para trabalhar, não foi feita para orar. Mas os religiosos dizem que é o melhor horário. E eu estou dizendo para você que não é. Pare com isso, porque o diabo está armando cilada para você. Ele vai te envolver na religiosidade, ele vai matar o seu chamado. Para com isso. Para com isso. Eu não sei com quem Deus está falando, mas eu sei que Deus está falando. Para com isso. Isso não é de Deus, não. E quando os mensageiros são enviados, no dia seguinte, o apóstolo Pedro, ele sobe num lugar alto e ele começa a orar. E Deus dá uma visão para ele. Profetizarão, terão visões e sonhos. E o apóstolo recebe uma visão e diz que desceu dos céus como um vaso de lenço branco, e dentro desse vaso de lenço branco, como um lençol branco, havia muitos animais impuros, segundo o costume judaico. E o Senhor dizia: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: mas como? Nunca eu comi comida impura. De forma nenhuma comerei isso. E por 3 vezes o Senhor diz: mata e come. Pedro, mata e come. E Pedro diz: não é certo. Quantos estão presos à religiosidade? Não é desse jeito. Não é desse jeito que a igreja faz. Não é desse jeito que o pastor deveria fazer. Porque lá do outro jeito, lá faz do outro jeito, pastor. E Pedro diz: isso não é o nosso costume. Eu nunca fiz isso. Mas o Senhor dizia: mata, Pedro, mata e come. E pela 3ª vez a visão foi recolhida. E Pedro pensava consigo mesmo: que visão é essa? Que visão é essa? E com isso os mensageiros chegam. E eles começam a explicar tudo o que aconteceu. E eles chamam Pedro para ir até a casa de Cornélio. Cornélio está esperando Pedro. Ao mesmo tempo que Cornélio está esperando Pedro, tem pessoas te esperando. Tem pessoas nos esperando. E ao mesmo tempo que Cornélio está esperando, Pedro está com aquilo. Mas o que essa visão quer dizer? Sabe, a palavra diz que quando um profeta recebe uma visão, não deve se apressar em dizer o que é. Tem muito profeta imaturo e desobediente, falando besteira, falando antes da revelação, porque depois da visão e depois do sonho precisa de revelação. E ele pensava consigo mesmo: mas o que quer dizer essa visão? E ele caminhou, e ele acompanhou os homens e foi até a casa de Cornélio. E sabe o que Cornélio está fazendo? Está juntando a família e os amigos mais íntimos.
Ele está na região da Itália. Enquanto ele está esperando Pedro, para saber o que ele deve fazer, ele está reunindo a família, está reunindo os amigos mais próximos. Acredito eu que ele reuniu ali, começou a reunir, falou com a mulher, falou com os filhos, falou com os familiares mais próximos, com os amigos mais próximos, com os servos mais próximos, e dele começou a ter 2, de 2, 4, 6, 10, 12, acredito eu que deveria ter umas 12, 15 pessoas. E quando Pedro chega, Cornélio começa a explicar o que está acontecendo. Olha, eu estava orando, e eu recebi a visita de um anjo, e o anjo falou de você, e falou para que eu enviasse mensageiros a Jope para te chamar. E Pedro começa a falar, e eu tive uma visão enquanto eu orava, e eles começam a conversar, e Cornélio começa a explicar, e Pedro começa a falar, e quando Pedro começa a falar, Deus interrompe. Deus interrompe, e sobre aquela casa, aquelas pessoas cai o Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Pedro estava cheio do Espírito. Pedro se levantou e profetizou, e mais de 3.000 almas se entregaram a Cristo e se batizaram. Pedro era discípulo, Pedro era apóstolo, Pedro foi batizado com fogo e com o Espírito. Pedro profetiza, Pedro recebe visão. E Pedro, na casa de Cornélio, ele ainda não está entendendo o que está acontecendo. Mas não foi dito pelo profeta Joel? Não foi pregado por Pedro? E naquele dia derramarei do meu Espírito sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos e as servas, toda a carne, toda a carne. Mas Pedro, ele ainda está preso à religiosidade. Ele diz, eu não consigo entender, vocês não são judeus, vocês não são religiosos, vocês não comem a mesma comida que eu nem podia estar em tua casa, eu nem podia entrar na tua casa, e como é que vocês recebem o Espírito Santo? Tem pessoas que estão assim, tem pessoas que estão anos na igreja, mas estão dizendo, não, isso não é para mim, eu já tentei e eu não consegui, eu já busquei, mas eu não recebi, isso não é para mim, isso é para o pastor, isso é para o apóstolo, isso é para os judeus, isso é para o outro. Não, é toda a carne, toda a carne, é para judeus, é para gregos, é para italianos, é para brasileiros, filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É uma promessa. Ainda que um apóstolo não entenda, tem gente que não entende o que é profetizar, tem gente que não entende o que é o dom de línguas, tem gente que não entende o que é o poder e a autoridade. Eu até, meditando hoje, vi uma frase muito interessante de uma profetisa. Ela dizia, para você receber poder, você tem que ter poder, e a fé é um poder, e você precisa usar a sua fé, você precisa usar a sua fé, e a sua fé é poder. Se você quer poder, use poder. Todos nós já temos uma medida de fé, e você precisa usar a sua fé. O que Deus prometeu é para você, a vida abundante é para você, a vida eterna é para você, ser cheio do Espírito Santo é para você. Chega de uma vida religiosa, chega de uma vida cansada, chega de uma vida oprimida, chega de ser escravo. É para você essa promessa, é para mim, diga, é para mim. Em Atos 10, 34, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que acontece no capítulo seguinte? Pedro tem que subir a Jerusalém, e ele tem que se explicar aos apóstolos, ele tem que se explicar aos judeus. Mas como assim você entrou na casa de um italiano? Mas como assim você entrou na casa de um gentil? Como assim eles foram batizados? Como assim estão orando em línguas? O primeiro batismo, os apóstolos, eles começam a falar em línguas, e é a língua das nações,
porque há muitas pessoas de muitos povos e nações, de várias línguas, e os apóstolos e aquelas 120 pessoas começam a orar em línguas, e é a língua das nações, e muitas pessoas começam a entender na sua própria língua. Mas nesse grupo, que só tinha italiano, você acha que era línguas estranhas ou língua das nações? Você acha que era mistério ou língua das nações? Para que Deus ia fazer com que 10, 15 pessoas falassem língua de outras nações, se não tivesse pessoas de outras nações? Então existe a língua das nações, existe a língua no Espírito, e nós já falamos sobre isso, sobre os 3 tipos, e como devemos usar. Mas o capítulo seguinte, Pedro tem que subir a Jerusalém e explicar para os demais. Sabe, a pior coisa que tem é ter que ficar explicando para crente, que ele tem que ser avivado, que ele tem que buscar o Espírito, que não é para pastor, que não é para esse, que não é para o pentecostal, é para os filhos e filhas, é para quem quer. Mas 10 dias esperando, diz que Cornélio estava orando e fazendo esmolas, diz que Pedro estava orando. Quando é que você vai começar a orar? Quando é que você vai voltar a ter uma vida de oração com Deus? Quando é que você vai começar a usar os seus joelhos? Porque ninguém vai ser cheio se não dobrar os joelhos. E Pedro explica e diz: como eu posso resistir? Como eu posso impedir o que Deus está fazendo? É Deus que está fazendo. Você crê ou não, você aceite ou não, é Deus que está fazendo. É Deus que está enchendo, é Deus que está batizando com fogo, é Deus que está batizando com o Espírito, é Deus que está dando poder e autoridade, é Deus. Ninguém pode resistir, ninguém pode impedir. Deus não faz acepção de pessoas. Porque eu sou muito jovem, e os jovens. Porque eu já sou muito velho, e os velhos. Os filhos e filhas, servos e servas, toda a carne. João ainda no ventre, cheio do Espírito, se moveu. Ainda no ventre. Diz que quando Isabel e Maria se encontram, João Batista salta. Jesus e João Batista saltam no ventre, porque estão cheios do Espírito. Jovem de idade, homem, mulher, filho, filha, servo, serva, toda a carne, sem exceção. Deus quer te batizar com fogo, Deus quer te avivar, Deus quer mudar a sua história, mas para isso precisa oração, para isso precisa dobrar os joelhos, para isso precisa ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Não adianta ficar brincando de crente, vai em reunião de avivamento, porque agora tem avivamento, porque Cristo agora está aqui, porque aqui agora tem milagre. Não, fique no lugar que Deus te ordenou, até que do alto seja revestido. Essa foi a primeira palavra quando inaugurou este lugar. Foi a primeira palavra: fiquem aqui até que do alto sejam revestidos. Nós falamos um bom tempo em 1 Coríntios 12, 1, falar acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós ficamos mais de 3 meses falando sobre dons espirituais, sobre a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, discernir os espíritos, fé, curas, milagres, dom de línguas, profecias. Ficamos mais de 3 meses falando sobre dons. Quem aqui sabe qual é o dom que tem? Levanta a mão, quem sabe o dom que tem? Parabéns. Parabéns. Hoje você tem a oportunidade. Porque eu vou te ensinar algo que é muito mais importante e muito mais excelente do que os dons. Você não recebeu dons? Você não tem dons? Você não tem palavra de sabedoria? Não tem palavra de ciência? Você não consegue discernir? Você não tem fé? Não cura? Não faz milagres?
você não profetiza, não ora em línguas, você não tem dons. Então hoje você tem a oportunidade de aprender algo muito mais importante. Porque o capítulo de Coríntios começa dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ninguém pode dizer, você pode dizer, eu não tenho dom, mas dizer que você é ignorante, só se você quiser. Porque ignorante fala falta de conhecimento. Depois de 3 meses falando sobre dons, você não pode ter a ousadia de falar que não sabe sobre os dons. Você não sabe se você não quer. Você é ignorante se você quer. Mas o capítulo 12 começa com esse versículo, e ele termina no versículo 31 dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons. E ali ele fala sobre o corpo, ele fala sobre o mesmo Espírito. Há muitos membros, mas um só corpo. E há muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há apóstolos, e há pastores, e há evangelistas, profetas, e há mestres. Ele fala dos dons, ele fala dos ministérios. Esse capítulo 12 é extremamente importante. E ele começa dizendo: não seja ignorante. Mas termina dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Qual é o melhor dom para você? Qual é o dom que você está procurando? Você, qual é o dom que você está procurando? Qual é o dom que você está pedindo? Qual é o dom, você aí atrás, que está buscando? Qual é o dom? De sabedoria? De ciência? Discernir? Fé? Cura? Milagres? Profecia? Línguas? Qual é o dom que você está buscando? Busque com zelo. Não pare de buscar. Não pare de buscar. Você pode até não ter, mas se você não está buscando, você está em dívida com Deus. E o versículo termina: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quantos têm buscado os dons? Diga eu, só por profecia. Diga: eu estou buscando, eu estou orando, e eu vou te mostrar algo mais excelente hoje. Porque aí começa o capítulo 13, e sabe qual é o problema? É que a gente separa a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento. O religioso faz isso. Separa por capítulos, não para facilitar a leitura e para achar mais fácil, mas ele separa. Mas sabe o que o apóstolo vai começar a dizer no texto em seguida? Depois que ele diz: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele falou sobre corpo, ele falou sobre dons, ele falou sobre ministérios, ele falou sobre espírito, ele falou sobre poder, ele falou sobre autoridade, ele falou sobre o corpo de Cristo. E ele diz: agora eu vou falar sobre algo mais excelente do que o espírito, mais excelente do que o dom, mais excelente do que o ministério. Sabe o que é? Capítulo 13. Sabe o que fala o capítulo 13? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor. É assim que o texto continua. É que a gente para e a gente não continua. O apóstolo está dizendo: mais excelente, um caminho mais excelente. Quando estão buscando orar em línguas, continue. Mas ele está falando: existe um caminho mais excelente. Porque o que adianta você falar a língua dos homens? O que adianta você se comunicar? O que adianta você falar? O que adianta você profetizar, se não tiver amor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Só que ele já falou de falar em línguas, de profetizar, sabedoria, conhecimento, fé. Só que ele já falou de mais da metade dos dons. Ele está falando: ainda que você tivesse todos esses dons, se não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Não seria filho, não seria herdeiro, não seria abençoado. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nada seria e nada teria de aproveito se não tiver amor.
O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Nós ficamos 3 meses falando sobre dons, e muito em breve iremos falar sobre os 5 ministérios. 3 meses falando sobre os dons, e em breve iremos falar sobre os 5 ministérios, porque você tem dons e você tem ministério. O problema é que muitos estão com medo e estão enterrando os dons e os talentos. Mas ele diz sobre o amor. Ele diz: se não tiver amor, você não é nada. Se não tiver amor, de nada se aproveita tudo o que faz. E diz que o amor não falha.